e vamos falar com o Cláudio sobre esse livro aqui, ó. Sobre esse livro que está sendo lançado pelo Cláudio. O livro chama-se O Saneamento Básico em Ubá. Uma análise aprofundada sobre os bastidores da contratação da Copasa em Ubá. Cláudio Ponciano, ele que é o autor desse livro, fez essa análise aí profunda, essa investigação sobre esse contrato da Copasa, e o Cláudio vai falar conosco sobre isso hoje. Ele que é ex-vereador aqui na cidade de Ubá, já foi presidente da Câmara Municipal, já foi também secretário municipal de saúde e hoje ocupa o cargo de secretário municipal de saúde na cidade de Eugenópolis. Cláudio, muito boa tarde, seja bem-vindo aqui ao Jornal Ubá em Foco. Prazer recebê-lo aqui pela primeira vez. Eu que agradeço, Júlio, Gessinho, boa tarde aí aos internautas, aí os parceiros de vocês no programa, parabenizá-los pela forma que conduz, pela inteligência, pelo respeito, pela pluralidade da recepção de todas as tendências, todas as correntes, todos os grupos. Então, muito obrigado e parabéns pelo processo de trabalho de vocês. Muito obrigado. Parabéns também pelo que você já prestou de serviço aqui para a cidade. Hoje está lá em Eugenópolis, né, como secretário de saúde, é isso? Sim. Eu fui convidado para colaborar um pouco lá na saúde, estou lá desde 2019, enfrentando também toda essa problemática da pandemia de lá, né, uma cidade menor. Como é que está a situação lá? Está vivendo o mesmo processo, né? A gente está aumentando, a gente teve um momento de muita estabilidade, mais ou menos agosto, setembro, quase reduzimos a zero as novas contaminações, os casos ativos, nós chegamos a ter um período sem nenhum caso ativo, e agora a gente retoma um momento de muito teste, muito isolamento, a população cansada também desse processo, né? A população também rebelde hoje, não está mais querendo o confinamento, não está mais querendo o isolamento, mas estão vivendo isso também lá com mesmo da mesma forma, né? O mesmo momento aqui. Eugenópolis conseguiu ter uma equipe de médico muito antenada, muito à frente até mesmo do Ministério da Saúde em determinados momentos, propondo estratégias de tratamento. O município tem um hospital de pequeno porte também. Então, assim, o trabalho foi feito, mas com as mesmas dificuldades em todo lugar. O povo é o mesmo, né? No mundo todo. Há uma crescente aí no número de casos em todo o país, então todo o país, isso. Eugenópolis não vai ser diferente. Exatamente isso. Aí o povo, mas a política também, de fato, contribuiu, mas eu acho que não só a política. No momento político, as pessoas também abriram mão dos cuidados, né? Dos cuidados. Os políticos não podiam impor medidas assim muito mais radicais porque perdia voto. E isso tudo contribuiu. Mas eu acho que o principal mesmo é o cansaço, né? São mais de 6 meses, ou 7 meses, 8 meses, será que a gente está nesse negócio, né? De não poder fazer o que gosta. Vamos para 9 meses. Vamos para 9 meses, né? Desde março, né? Então isso é o momento mesmo. Mas o vírus não cansou, né? Então por isso a gente tem que continuar mantendo o protocolo. Cláudio, você foi convidado aqui no jornal para falar sobre o lançamento desse livro aqui que está nas minhas mãos, que fala sobre o contrato da Copasa, Saneamento Básico em Ubá. Anteriormente, você tinha feito uma cartilha sobre o saneamento básico, foi em 2009, isso? Isso. 2009, pois é. E agora você fez uma análise mais aprofundada, depois da renovação do contrato, fez uma análise aprofundada sobre a contratação aí da Copasa, sobre todo o processo dessa renovação. Você que já viveu dentro da Câmara Municipal, o assunto Copasa também, já passou por lá. Sim. Quando você esteve, esse assunto não é de hoje. Agora, Cláudio, eu queria saber o seguinte, essa renovação, esse contrato vai de 2017 a 2047. Vamos lá do início. Esse contrato já foi rejeitado pelos vereadores diversas vezes, 11 ou 12 vezes, é isso? Exatamente. Só para mais iniciar um pouco, Júlio, por que a gente fez o livro? Na verdade, o livro é uma tentativa de organizar num só local esse conjunto de informações. É muita informação, tem grupos que, cada grupo político, vamos dizer assim, coloca a sua versão, a sua forma de interpretar, e a gente tentou, então, organizar isso tudo.
Isso através de documentos. Através de documento. Tá? A biografia está muito bem colocada, as fontes, né? Você pode ir fazendo a leitura e acompanhando as fontes. A maioria desses documentos estão públicos, estão publicados. Então, assim, na verdade, é uma pesquisa e organização. Na verdade, o livro não trata só da água e do esgoto. Ele trata também do lixo, que você acabou de amplamente aqui discutir. Então, trata o saneamento como água, lixo, esgoto, controle de vetores e a drenagem, também das enchentes, também está colocado. A partir do acúmulo, os estudos técnicos foram feitos ao longo dos últimos 40 anos, o que isso recomenda. Quando que o município cumpriu o seu papel de titular, né, de patrão, né, de contratante, quando que o município foi omisso, em que momento que o município se omitiu, isso tudo está colocado aqui. Em 1997, o prefeito era Narciso Michele, foi o primeiro a tentar renovar esse contrato com a Copasa. Então ele foi à Câmara com uma proposta e tentava renovar a água e o esgoto pela primeira vez. O esgoto era da prefeitura, era a responsabilidade da prefeitura. Exatamente. Até agora, 2018, quando foi assinado esse contrato, a Copasa cuidava da água e a prefeitura do esgoto. Por diversas vezes tentou-se passar os dois. Os dois têm que andar junto. Não dá para ter água com um, esgoto com outro. Sim. Porque senão fica capenga o processo de cobrança, os investimentos. Então, na verdade, o esgoto nada mais do que a água limpa que entrou e saiu suja. Né? Então, e vai fazer um ciclo, ciclo, exatamente. E vai voltar. Isso. Então, a partir de 97, foram 11 vezes de tentativa de a Câmara aprovar a concessão à Copasa. E a Câmara nunca aprovou. A Câmara nunca aprovou. Por quê? Porque sempre a população, por dois motivos. Primeiro, porque era um contrato padrão que não atendia às reivindicações da população. Tudo que a população propunha para a Copasa era dizer, não, eu só posso assinar um contrato padrão que vale para os 853 municípios. Ela não admitia fazer contrato diferenciado. Ele não podia fazer um contrato personalizado com a cidade. Exatamente. O Edson confirmou isso no debate da Educadora, quando o Disseu questionou ele por que ele assinou esse contrato, que o contrato do Disseu era outro. Ele disse, não, eu assinei porque era o possível, era o padrão, não tinha outra alternativa. Então, por isso a Câmara... Durante 11 ou 12 vezes, a Câmara rejeitou esse contrato padrão, porque ele não atende as necessidades da população de Ubá. Ele não atende, vai desde dessas questões ambientais, que era o cumprimento das exigências para se ter água, né, para produzir água, até a questão da tarifa, né, porque não tinha outra alternativa. Quando foi em 2000, mais ou menos aí, entre 2009 e seguinte, o município conseguiu fazer um plano municipal de saneamento, porque aí era uma condição. Um plano municipal de saneamento, o contratante é que tem que dizer o que ele quer, e não o contratado. Quando você vai comprar algo, você que diz o que quer, e não quem vende que vai dizer o que quer vender. E aí houve o juiz de Ubá também entrou na questão, por causa daquela questão da falta d'água, toda aquela questão. Então houve o cumprimento da lei do plano, e houve o aceno para uma licitação. Então, todas as 11 tentativas de aprovar, vinha assim, aprovar a concessão com a Copasa. Quando a Câmara permitiu contratar uma concessionária para prestar o serviço, e não cita a Copasa. Não necessariamente tinha que ser a Copasa. E no parágrafo seguinte da lei, a lei está aqui no livro também, você tem lá, então, que deveria fazer uma licitação. Certo? Então, a Câmara aprovou porque havia licitação. Aí a Câmara permitiu a contratação. Mas a Copasa, a Câmara nunca aprovou. Aí o prefeito toma posse, na campanha já em 16, ele assumiu que faria isso, o trio, né, que disputou a eleição com o deputado e o prefeito e vice assumiram isso, tem aquele famoso vídeo, né? Portanto, ele não enganou a população que faria. Só que o Tribunal de Contas... Isso caiu agora no novo marco do regulatório do saneamento, mas o tribunal permitia que as companhias estaduais pudessem assinar um contrato sem participar da licitação, e aí assinou esse contrato, então,
que é padrão, No que caso, não atende às especificidades de UBA, mas não sem aprovação legislativa. no caso, foi a tal artimanha que eu citei agora há pouco aqui, falando aqui sobre a Praça São Januário. Foi a tal artimanha utilizada. Eles pegaram, então, uma lei estadual para utilizar e fazer o processo sem licitação. Agora, eu te pergunto o seguinte, dando sequência a isso aí. Por que a população, boa parte da população, que às vezes até é um pouco desinformada sobre esse assunto, né? Por que boa parte da população acha ainda que os vereadores aprovaram esse contrato com a Copasa, sendo que não passou pela Câmara? Então, é porque aí é o jogo, né? É dito que foi aprovado. E se você olhar assim, a Câmara aprovou um plano municipal de saneamento, conforme a cada 4 anos esse plano é renovado. Então, a Câmara, o prefeito mandou um projeto de lei para a Câmara, aprovou. E anexo a esse plano de saneamento, que era aquilo que o município quer, o plano foi discutido em audiência com a população, acoplado ao plano, a solução para o esgoto tinha que vir. Né? A gente não podia continuar sem água, a cidade não podia continuar sem água, como está ainda com a Copasa, mas a cidade tinha que buscar o plano apontou que o principal problema da cidade era uma terceira fonte de captação, porque as 2 fontes, Miragaia e Peixoto Filho, estavam insuficientes. Então precisava de uma nova fonte, que é essa tal, que podia ser Rio dos Bagres, poderia ser Rio Pomba, aqui por meio de Sobral Pinto, podia ser transposição aqui do Rio do Turvo. Tinha essas propostas, então isso tinha que ser aprovado. Então a Câmara aprovou um plano com esses indicativos. E a Câmara não aprovou que tinha que ser a Copasa a executora do plano. Isso não está lá na lei. A Câmara aprovou que deveria, se o município não desse conta de fazer, conforme não dá, e o livro coloca isso, que o município não daria conta de fazer essa execução. Quer dizer, a proposta do Zé Silva era da municipalização, né? Ele disse das 2 eleições colocando isso. Isso seria inviável. Isso é inviável porque o município não consegue captar milhões de reais rapidamente. Isso poderia ser possível para fazer em 30, 40 anos. Você poderia... Ou seja, pode começar a planejar agora para daqui a 30 anos, quando acabar esse contrato aqui, fazer diferente. Poderia. Eu vou falar que não pode por um motivo. Poderia. Antes dessa assinatura, poderia. Agora tornou-se mais difícil. Eu explico. Tornou. Eu explico. Mas olha só. Por quê? Lá em 2017, o município tinha um esgoto e a Copasa tinha água. Certo? Então o esgoto era do município. Ele tinha que indenizar a Copasa só pela estrutura da água. E a estrutura da água, como ela estava toda sucateada, né, as estações estão sucateadas, ela valia aí 20, 30 milhões. O plano falava isso. Então o município teria. Para a Copasa ir embora, ele tinha que dar 30 milhões na mão dela para ela ir embora. O que o município fez? O município vendeu a estrutura de esgoto por 11. Então ele aumentou essa indenização agora. Se ele for capturar daqui a 30 anos, não é mais só a estrutura da água. Ele tem que devolver também agora essa estrutura do esgoto que ele pegou. E aí que está um problema, porque ele vendeu, ele privatizou. Se fosse licitar, quando você faz uma licitação, você empresta e o concessionário vem e usa, no final dos 30 anos te devolve, certo? Devolve, é seu. A Copasa não, a Copasa você doa para ela, é diferente. Então essa água é dela, ela não devolve para o município ao final dos 30 anos, entendeu? Se o município quiser, isso foi um dos entraves da licitação, porque no meio do processo licitatório, que foi aberta uma licitação, a Copasa queria indenização do patrimônio dela. Ela tem, esse patrimônio é dela. E o prefeito atual, Edson, vendeu por 11 milhões o nosso sistema de esgoto. Na medida que a Copasa investir a longo prazo, construir estação de tratamento, ela for construindo, porque ela vai fazer, mesmo que devagar, muito aquém da necessidade nossa, ela vai fazendo uma coisinha aqui, outra ali. E aí, ao final dos 30 anos, você vai ter um passivo muito maior, um patrimônio muito maior para indenizar. Entendi. Então, o município teria que fazer uma poupança agora, que isso é quase impossível, para chegar lá ao final, ter esse dinheiro para poder pagar a Copasa. Então, piorou. Até há 2 anos atrás, talvez fosse mais barato. Porque o patrimônio de 40 anos estava depreciado, não tinha investimento novo, você podia discutir na justiça e trazer essa indenização para bem mais perto.
Entendi. Né? Entendi. Por conta da precariedade do sistema. Do material, o você sistema poderia jogar até o valor para baixo. Para baixo, exatamente. Isso aí baixo. discutir isso. Porque essa era a tese. Fazia licitação e depois discutia essa indenização, porque ela é devida, está no contrato. E o contrato atual agora fala a mesma coisa. Quando terminar, você tem que indenizar pelo esgoto e pela água. E se houver investimento, a expectativa é que haja investimento da agora para frente. Né? Eles estão construindo uma adutora nova que está trazendo água do Rio do Bagre para a estação do Peixoto Filho. Isso custa, isso vai ser agregado ao patrimônio. Provavelmente a estação de Peixoto Filho tem que passar... Não vão pagar mais por isso? Isso já está embutido nesse processo nós não vamos pagar mais porque isso, na tarifa, né? Isso já está nessa tarifa, nessa cobrança, né? A Copasa, a previsão, só com água, ela arrecada aí 1,4 bilhão de reais nesses 30 anos. E ela vai gastar... O plano de saneamento dizia que todos os investimentos de água e esgoto era 280 milhões, ou próximo de 300 milhões. É um belo lucro, né? Então ela tem um lucro aí, o livro também traz essa informação dessa arrecadação. Então a municipalização está fora, né, do contexto, mas a gente fundamenta por quê, e a gente discute um pouco aquilo, o que era privatização, o que era concessão, porque houve muita confusão sobre esses dois temas também. Então o livro tem um longo momento onde a gente explica isso. A gente faz a análise das duas possibilidades de contrato, né? Quando o Vadim tentou fazer a licitação, alguns chamaram de privatização, mas na verdade não era privatização, porque ele não vendia nada. O município recebia a título de luva um valor para deixar usar a rede de esgoto. Popularmente, talvez seria um arrendamento? É um arrendamento, exatamente, um arrendamento. Ao final do processo, voltava de graça toda a estrutura para o município. Inclusive entendeu? O que foi colocado a mais. Inclusive o que foi colocado, exatamente. Isso aí. Inclusive vinha tudo de graça. O município não tinha que indenizar nada, a não ser que houvesse investimentos muito próximos do processo. Investimento que não tivesse amortizados ainda, então, seria indenizado. Mas ao longo dos 30 anos, a ideia é essa, que você faz investimento, isso vai amortizando, para chegar no final do contrato, você não tem o que indenizar e o patrimônio. Aí sim, o município talvez pudesse começar uma experiência de municipalizado, entendeu? O grande questão de municipalizar é que você tem que pagar pelo que está aí e automaticamente começar a colocar dinheiro para fazer os investimentos necessários. As estações de tratamento aqui, elas estão... o termo não é meu, não. O termo é da Arsai. Estão no osso, estão sucadizadas. Por que a água chega na casa das pessoas amarela, ferrujada, né? Sempre vocês estão vendo aí... Porque as estações de tratamento, elas estão... A Arsai fez um estudo em 2013 e ela usa essa expressão, está no osso. Não dá conta de fazer o processo de tratamento, então as estações. Então vão ter que gastar recurso para isso. Você vê que chove, falta água, seca, falta água, porque a estação não dá conta de fazer o tratamento. Cláudio, alguns comentários aqui. A Rosa Guimarães está falando: Cláudio Ponciano, ótimo presidente da Câmara, estudos, seminários, consultas populares. Só faltou enfrentar os apadrinhamentos da Câmara, mas não é possível fazer tudo, segundo a Rosa Guimarães. O Wagner... Não, isso aqui não. Deixa eu ver aqui, ó. A Rosa está dizendo que discorda da licitação. Poder concedente, prefeitura, tem que falar grosso, e conselho de saneamento e acompanhamento de obras funcionário, que nunca foi feito. E o Wagner está perguntando aqui onde que encontra esse livro. Daqui a pouquinho você vai responder. Uhum. Rosa completa que água é recurso estratégico e bem público, não mercadoria, para ter licitação. E o Washington Ferreira impressiona como todos os analistas da situação do saneamento básico de Ubá passam batido pela ineficiência do poder contratante. Leia-se poder concedente, ou seja, leia-se prefeitura. E a Lourdes Souza Paiva está dizendo: a verdade é que fazem os acordos e a população que paga a conta ainda fica sem água, ou recebe de má qualidade. Agora ainda estão pagando taxas de tratamento de esgoto sem ter. Segundo o prefeito, não é tratamento ainda, está pagando recolhimento. O que, teoricamente, segundo o que eu entendi da entrevista com o prefeito que eu fiz,
Nós vamos pagar ainda mais quando estiver sendo tratado o esgoto, é isso, Cláudio? Isso é verdade. Desde o primeiro momento é isso, em etapas, né? Então, nós já pagávamos pela coleta, pelo afastamento, tirar o esgoto da minha porta e jogar no rio in natura. Só que a gente pagava por meio do IPTU e pagava isso por uma tarifa de média de R$3, né? Mas a gente já pagava. Muito menor. Era muito menor. E outra coisa, só pagava também quem tinha o IPTU, que era o proprietário. Quer dizer, quem era o inquilino que não pagava o IPTU, não pagava o esgoto. Esse também não estava correto. Se você precisa de fazer investimento, você precisa fazer cobrança de tarifa. Então, e você já falou, a cobrança hoje, de fato, ela é pela coleta e afastamento. Quando vier o tratamento, a proposta é que isso vai para 100% da conta d'água. Então, se você gastou R$50 de água, R$100. A conta vem próximo disso, próximo disso. Sai hoje, dá alguns descontos. Então, pode não ser os 100%. Tem alguns descontos, mas é muito próximo dos 100%. Washington Ferreira, eu ouvi a participação do Washington aqui no programa, quando o Washington falou da experiência de Ipatinga, né? Ipatinga, que é uma cidade onde a Copasa quase deu certo, porque de fato tinha um poder concedente atualizado, um poder cumprir o seu papel, Washington. E o livro, se você ler, vai dizer justamente isso. Eu comecei dizendo, quando o município cumpriu o seu papel, e na maioria das vezes o município não cumpriu o seu papel de titular. E a posição da Câmara, em todos os momentos, era cobrando posição do município, porque tem uma confusão. A gente cobra da Copasa o que não é dela. É claro que não é problema da Copasa. O problema é do município que não fez o seu papel. A partir do momento, o município fez um plano e o município... E aí vou finalizar, eu acho. Com a Copasa, o livro também coloca isso, as experiências da Copasa em todo o estado. Que a Copasa não cumpre os seus contratos em nenhum lugar do Estado. E aí, quando dizer que a Copasa não é mercadoria, Rosa, Rosa, né? Parece que fala Guimarães. Rosa, quando você diz que a água não é mercadoria, você precisa ler no livro os posicionamentos do juiz da cidade. Que é o contrário, ele diz justamente isso. A Copasa, ele chama a Copasa de avarenta, porque ela prioriza o lucro ao invés de priorizar o serviço. Se você ler as matérias que estão hoje nos jornais sobre a privatização da Copasa, lá está dizendo justamente isso. A grande questão é que a Copasa ela tem hoje, o Estado tem 50% das ações, ou próximo disso, os outros 49% estão com acionistas, e tudo que a Copasa fatura hoje vai para os acionistas, vai para bancar esse povo. E aí, se o município... Aí a questão que não é privatizar, e exatamente não foi que privatizar, justamente usar o poder concedente e contratar alguém para prestar o serviço que, de fato, entrega o serviço prestado. É isso que está colocado. Nós entregamos a Copasa, que é boa parte dela, hoje, todo o seu esforço de arrecadação hoje vai para os acionistas dela, e ela não atende às nossas necessidades. Então, nós não vamos ter esgoto nunca. Esse é o debate. Se você ficar nessa discussão de é privado ou é público, mas eu não tenho e pago caro, e o recurso que eu estou pagando não está sendo reinvestido no saneamento, está sendo canalizado para o mercado. Então, é uma falsa... questão que não resolve o nosso problema. Por isso que eu fui favorável à licitação com forte regulação, com poder concedente cumprindo o seu papel. Poder concedente nenhum, o livro também coloca isso, poder concedente não consegue cumprir o seu papel de titular do saneamento com a Copasa. Me mostra onde aconteceu. Talvez a experiência de Belo Horizonte, pelo poder econômico que Belo Horizonte tem, Belo Horizonte conseguiu impor um pouquinho mais, e Ipatinga, num determinado momento, muito atrás, quando a Copasa não era ainda 50% privatizada, então vamos chamar assim, ela era 100% pública, e Ipatinga conseguiu, de fato, se você for Ipatinga, a Copasa entregou em Ipatinga uma boa experiência de tratamento de esgoto, de tratamento de água. Muito bem, o Washington só finaliza aqui que o tema controle social, que passa pela constituição do Conselho Municipal de Saneamento Básico, também merecia ser abordado. E, lamentavelmente, onde o poder concedente é omisso e onde não há controle social, a empresa faz o que quer e bem entende. Aliás, qualquer empresa, seja de saneamento básico ou não.
Nós perdemos muito, nós já tivemos momentos melhores. Nunca tivemos essa questão do saneamento na pauta da sociedade como controle social da forma que precisava. Da saúde já tem uma situação mais organizada, o militante, o BA tem uma cultura de um bom conselho de saúde, nós já tivemos reflexões, tem os grupos, mas nessa área do saneamento, infelizmente, do esgoto, nós tivemos muita mobilização da população em alguns momentos, muito talvez preocupada com a questão da tarifa, dos pagamentos, né? É um assunto que não é tão tranquilo para a grande maioria da população, né? E alguém que diz, mas um livro sobre saneamento, quem vai me preocupar com isso? Talvez um momento é esse também, é da gente entender, e eu concordo com nós, precisamos da sociedade participar disso com mais informação e, de fato, eu não acredito que pode ter o controle social que for, que eu não acredito que a Copasa tenha sucesso, mas é necessário porque a única maneira também de você fazer andar é não cumprir o contrato, você executa o contrato. Aí você tem Ministério Público, você tem Poder Judiciário. Mas o livro também coloca que é muito mais fácil tirar uma empresa privada, e aí você tem experiências de mais de 300 desprivatização, vamos chamar assim. Você concedeu, o privado não funcionou, você tira. É muito fácil. Agora, a Copasa você não tira em lugar nenhum. Tem 2 experiências apenas no Estado, que foi Muriaé, podemos falar que foi na bala, nos anos 80, e agora, mais recentemente, em Pará de Minas, porque o prefeito Antônio Júlio tinha um lobby muito forte no Tribunal de Contas, no governo do Estado, na Assembleia Legislativa. Ele já tinha sido deputado, presidente da Assembleia, então ele conseguiu fazer uma licitação. Mas você não tem outras experiências de onde a Copasa largou o contrato, entendeu? E ela presta péssimo serviço em todos os lugares que ela está. Então aquela utopia nas campanhas aí, para a campanha eleitoral, por exemplo, aquela utopia de vou tirar a Copasa, não é bem por aí. Então, passa por esse caminho do controle do contrato, e o Washington tem razão, é preciso organizar o controle social, entender o contrato e fazer as devidas interferências, Ministério Público, ou então o próprio prefeito cumprir o papel. O prefeito parece que ele não está disposto a cumprir o contrato. Ele não está disposto a aplicar o papel do poder concedente. Ele deixou claro já várias vezes que, por exemplo, o contrato atual assinado previa botar água nos distritos já há 2 anos. Essa meta não foi cumprida. Várias metas da captação da adutora, tem várias metas, mas parece que ele já prorrogou. Eram serviços novos incorporados a esse contrato. Esse contrato que não foram executados, já perderam o prazo, mas parece que o prefeito já fez aditivo ao contrato permitindo prorrogação desses prazos. Então, parece que não há. Será que a população teria mecanismo, através do controle social, de obrigar o prefeito a cumprir o contrato? Pode ser um caminho. Porque se cumprir o contrato e executar o contrato, tira a Copasa. A outra tese para tirar num processo judicial, que eu não sei no que daria, é essa de que a Câmara não aprovou a Copasa. A Câmara aprovou licitação. Talvez seria uma tese, que eu não sou advogado, mas que poderia talvez ser perseguida. Se alguém tiver persistência para colocar uma ação nesse termo, tem muito fundamento. As 11 rejeições da Copasa na Câmara, e depois uma aprovação, não citando a Copasa, mas citando uma concessionária genérica e dizendo que deveria haver licitação, pode ser uma tese que vai permitir ao juiz, mas isso vai ser uma longa, né? Permitir ao juiz entender que não. Agora, entender que a Câmara não autorizou, entendeu? Então você tem os dois caminhos. O caminho da execução do contrato, que teria que ser feito pela sociedade civil, porque o prefeito parece que não tem intenção de fazer, né? E o prefeito, o corpo do prefeito, né? O corpo jurídico da administração. Vai ser condescendente. A Copasa já é ruim de prestar serviço, ainda se o poder concedente não cumprir o seu papel, né? Então a dificuldade é maior. Então, se a sociedade civil se organizar para cumprir o contrato e fazer as denúncias corretas nos órgãos, né? Nós tivemos um problema no contrato anterior, que eles tinham delegado o foro de Belo Horizonte. Então, quem julgava as causas da Copasa era Belo Horizonte. Como Belo Horizonte está fora do nosso mundo,
Então sempre está favorável à Copasa. A Copasa tem mais poder de lobby. O contrato atual elege o foro de UBA para julgar essas questões. Então pode ser que uma sociedade, um grupo bem organizado aqui, pode ser que ele consiga que o juiz daqui comece a dar causas favoráveis. E aí possa ser que ande. Já que está aí, tem que andar e tem que cumprir as metas colocadas no contrato. Pode ser que você tenha avanço, né? Então espero que o livro pelo menos ajude a entender, né? Nós fazemos a comparação dos dois contratos, o que era o contrato da Copasa, o que era o contrato da licitação, né? Então, assim, caminhos tem que trabalhar e fazer acontecer. Ô, Cláudio, o Wagner perguntou, o livro aborda diversos pontos, né? Sim. São vários pontos sobre esse contrato, tem uma parte histórica aqui, tem, enfim, tem documentos, tem tudo aqui sobre, praticamente tudo, sobre esse contrato, sobre o que poderia ser feito, sobre o que foi feito e sobre o que não deveria ter sido feito. Agora, onde encontra esse livro? Como é que tem acesso a esse livro aí? Então, o livro está na banca da Leni, na Praça da Independência, no Expósito, né, nas duas lojas do Expósito, principalmente na banca da rodoviária, e está no Corujinha, livraria do Corujinha. O livro custa R$30, porque o livro foi feito com um esforço próprio, né, o esforço da pesquisa, o esforço da gráfica, que acaba não sendo barato, e ele está R$30, então... se você quiser cadastrar no meu Facebook, Cláudio Ponciano, lá também tem um link, você pode cadastrar, deixar seu telefone, seu endereço, que a gente providencia uma forma eu faço contato e a gente providencia uma forma do livro chegar até você. De vez em quando a minha esposa aqui no estacionamento Paiva Campos, a Ângela também quase sempre tem um exemplar lá, ou encomendando ela pode levar. E nos próximos dias eu vou mesmo colocar uma banquinha aí também na via pública para poder vendê-lo também, claro. Então, assim, tem que ser vendido porque não tem mesmo como bancar. Gastou tempo, gastou até dinheiro, para pesquisar e também para... E a impressão, né? A parte gráfica. O livro tem 352 páginas. Ele está, claro, é um livro na perspectiva de alguém de controle social, conforme o Rocha falou, alguém que vivenciou essa experiência por um período, e alguém que não é um livro técnico, apesar que ele tem termos técnicos, apesar que ele tem a gente fundamenta estudos a partir do DIEESE, a partir das associações das empresas prestadoras de serviço de saneamento. Não é um livro só sobre água e esgoto, né? Porque, como eu falei, essa discussão de represa que ganhou destaque na eleição, né? Barragem, né? Isso está colocado aqui com uma outra visão. Os técnicos nunca falaram em barragem, pelo menos na região da Miragaia. Os técnicos sugeriam barragem para armazenamento de a possibilidade de barragem para armazenamento de água na região de Ubá Pequeno até falaram. Mas na região da Miragaia nunca se falou nisso. Mas tem um projeto de concepção de drenagem urbana, né? As enchentes hoje foi o assunto principal da eleição, talvez foi o tema que elegeu o Écio, né? O Écio elegeu com essa ideia, né? Se tiver mais uma enchente, ele tem o terceiro mandato, né? Porque o povo diz, já que ele teve muita enchente, então, né, vamos votar nele, porque, né, coitado, ele enfrentou muitos problemas. E aí, na última hora, o Edson também trouxe a ideia de barragem como uma solução. Mas os estudos colocam um projeto que era... é mais ou menos parecido com os piscinões, né? Que São Paulo tem. Já foi falado em piscinões. É mais ou menos para atrasar exatamente isso. Aquele curso da água para não vir tão violentamente e com tanto volume. Por exemplo, nós estamos fazendo uma obra ali perto do Beco do Sapo que está tirando a água do Beco do Sapo, que era o local natural dela, e está jogando para o rio. Isso aumenta a velocidade dela, né? Você põe ela rápida e ela vai vir para São José e vai represar na ponte ali você vai tirar de um lugar, mas vai jogar para o outro. Ela vai aumentar mais água mais rápido aqui. A proposta a ideia era em alguns locais onde você tem área ainda não construída, que deve ser muito caro, mas em campos de futebol, os locais você faz por baixo aquele represamento para ela passar, fazer um estágio ali, por cima você pode construir praça, e essa água vai sendo liberada aos poucos,
depois que a chuva já passou, ela vai descendo. Isso tem um projeto, tá o livro traz o link, mas se você procurar no site da Prefeitura Concepções de Drenagem Urbana, esse projeto foi financiado pelo Ministério em 2015, e esse projeto está lá com todas as indicações. São 3 indicações. A gente teria que fazer um plano municipal de drenagem, aí volto no Osh mais uma vez, aí falta o papel do Poder Executivo. Teria que fazer um plano municipal de drenagem com participação da sociedade, e esse plano seria submetido para captar os recursos. É a sociedade que ia definir mais ou menos onde é que seria feito a partir da participação do controle social. Infelizmente, parece que começaram a executar um projeto já, sem a sociedade saber o que vai ser feito. Né? Teve até licitação, não sei se andou. Mesmo caso do lixo, que falou aqui agora. O lixo também, o BA tem uma legislação moderna, o BA tem um plano, só que não cumpre. O tambor já foi abolido há muito tempo. Né? Usava os containers. Né? É sub-humano você submeter um catador a pegar um tambor de 200 litros cheio de concreto, conforme a gente vê de vez em quando. As pessoas enchem de entulho de obra. O container, pelo menos, tem uma rodinha, tem uma alça melhor, que não está correto, mas até do ponto de vista da legislação trabalhista, da legislação da Lei de Segurança do Trabalho, não deve ser legal você botar um homem, ou 2 homens que seja, pegar o dia inteiro aqueles tambores para colocar no caminhão. Né? Provavelmente não. Provavelmente não, deve contrariar a legislação. Mas isso que está colocado para nós. Tem um plano. O município está contratando uma consultoria por R$400 mil para fazer um plano municipal de gestão de resíduos sólidos, para atualizar o plano. Foi feito um plano em 2011 e está na fase da atualização mesmo. Mas, infelizmente, a população não tem participado desses momentos. E aí, quando a gente vê... Tem nem conhecimento, na verdade. Ou às vezes não tem nem conhecimento, né? Ou quem tem conhecimento não tem tempo, tem dificuldade. Então, de fato, falta esse controle social mesmo. A gente não dá conta de acompanhar. Cada um tem sua vida, né? Sim. Tem sua questão. Mas é isso. Se a gente não faz, as pessoas que estão fazendo fazem da sua maneira. E aí, depois, os resultados é um pouco isso que está aí, né? E a gente vai correr atrás do prejuízo. Ô, Cláudio, para finalizar aqui, a Rosa Guimarães diz aqui, a Copasa e a Sabesp, né, são quase privadas. A solução, então, é trazer uma definidamente privada e abertamente voltada ao lucro? É uma pergunta. Então, a solução para... Você tem que pensar o que você quer. Eu quero continuar pagando e não tendo serviço? É isso? Foi isso que aconteceu. Nós continuamos pagando e não temos serviço. No momento... Que o livro se coloca nos últimos 40 anos, e ele coloca, ele aprofunda o momento da licitação, que foi em 2015, que foi um momento que o BA não tinha água, e a Copasa dizia que não tinha dinheiro para fazer, e a gente precisava fazer uma obra de captação, de transposição de um rio, uma nova fonte de captação, e conforme não fez até hoje, a questão nossa é que nós mudamos da seca para a enchente, né? A questão das mudanças climáticas oportunizou, não sei se foi sorte ou azar, nós saímos de secas grandes entre 2014, 15 e 16 e chegamos às enchentes em 18, 19 principalmente. Então, mas aí eu não sei quando que a seca vai voltar, né? Se a seca voltar hoje... O BA não tem água, continua não tendo água. A Copasa não conseguiu, nesse tempo, concluir a fonte de captação para a coisa. Mesmo que ela traga a fonte de captação, ela não tem estação de tratamento, que deveria ampliar... E nem de armazenamento, né? O armazenamento, o livro trabalha um pouco, porque os novos loteamentos, a gente conseguiu construir essas caixas d'água que os loteadores passaram a fazer nesse período e passou a se reservar um pouco melhor. Reserva-se água para 2, 3 dias, mas não é o suficiente ainda. Então, assim, chegar mais água em Peixoto Filho, precisa de ter uma estação com mais capacidade de tratar, que eles não fizeram ainda, e tem que conduzir essa água para ela chegar até as nossas torneiras, né? E aí tem que ter mais reservação, você tem razão, na cidade. Tem que ter ferramentas de manobra, de fazer a água passar de uma rede para outra, né? Isso que não tem hoje isso também. Não tem hoje, hoje tudo é manual. E é manual, você tem que ir lá corrigir. Se o trabalhador esquecer de abrir, a região fica sem água. Então tem uma série de coisas para fazer que a gente não acredita que a Copasa vai dar conta de fazer. Então, naquele momento,
e conhecendo a Copasa, sabendo a forma que ela atua, para UBA, pensando em UBA, o melhor era alguém que tivesse recursos, tivesse dinheiro para responder mais rápido o que nós precisávamos, que era o tratamento de esgoto. A tarifa é mais cara? O estudo do livro não prova isso. Não tem nenhuma instituição que afirma que a tarifa do setor privado é mais caro. Não existe, eu não vi. Só se eu estudei os materiais errados. Mas no livro, as fontes estudadas, e aí são fontes do governo, são fontes de instituições que cuidam desse assunto, citando aí o DIEESE, vários institutos, Instituto Mais Democracia, institutos que cuidam desses estudos, nenhum foi capaz de comprovar. Pode ter variação, sim, variação menor para lá ou para cá, mas que a tarifa do setor privado é maior, isso não existe. O poder concedente é mais bravo com o setor privado do que com a Copasa. Você entendeu? O poder concedente é muito condescendente com a Copasa, não consegue executar o seu papel. Com o setor privado ele consegue fazer melhor. A Rosa, Cláudio, está dando uma sugestão seguinte: o fortalecimento da ARSAI e dos conselhos, com a pressão sobre o poder concedente, seria o caminho. Menos rápido que trazer a privada, mas segundo ela seria mais eficaz. Rosa, a ARSAI foi uma novidade boa que chegou. Eu ponho isso desde os anos 90, a ARSAI agora já desse novo milênio. Não tinha a ARSAI como regulador. A Copasa durante muito tempo fez o que quer, não tinha nem a regulação. A ARSAI foi uma novidade, sim. O controle social, os conselhos, ele depende, para ele ser oficial, depende da vontade do executivo. E não há vontade do executivo para que tenha essa participação. Foi criada uma comissão de acompanhamento desse contrato da Copasa, acho que ela não foi nomeada até hoje. Então não há poder. Agora, o conselho pode ser popular, não precisa de ter chancela do Poder Executivo. Pode ser um conselho popular que reúna. Eu só não posso dizer que ele é menor, porque, querendo ou não, esse modelo de empresas tipo Copasa e a Sabesp que você falou, ele está falido. Ele é um instrumento do momento da ditadura que foi bom naquele momento, mas que hoje não atende à nossa necessidade mais. Se os estados e os governos colocarem recurso, beleza, só que eles não vão colocar. E eles querem vender, privatizar. Então nós vamos ficar na mão. Se nós tivéssemos licitado aqui, nós ia ficar na mão de uma privada, sim, mas a gente com poder concedente com ela. Agora nós vamos ficar na mão de uma privada que vai herdar de graça todo esse patrimônio da Copasa, inclusive nós. Então nós vamos ser privados querendo ou não, né? Porque a Copasa, querendo ou não, a gente conhece a história, a gente vai brigar, o movimento social vai fazer mobilização, mas no final eles vão vender a Copasa, como vão vender a Sabesp, como vão vender a do Rio de Janeiro. Provavelmente o futuro vai ser esse. Eu estou defendendo isso? Não, eu estou fazendo análise que esse é o caminho. Então nós vamos acabar na mão de uma privada e estadual, que era municipal, nós com mais o controle. Era isso, né? Então, no momento considerando a análise que chegou em 15 e 16, esse era o melhor caminho. O Edson ganhou as eleições, aí foi legítimo. Eu vou repetir, ele não enganou o povo, ele não falou que ia fazer uma coisa e fez o dele, falou que ia entregar para a Copasa e entregou. Só que nós sabemos que, pelo histórico da Copasa no estado inteiro, nós não vamos ter tão cedo água e esgoto tratado. Muito bem, Cláudio, não dá para a gente aprofundar aqui no programa tudo que está aqui no livro, para conhecer realmente a fundo esse assunto. E, basicamente, além do que o Cláudio falou aqui, muitos outros assuntos e muitos outros aspectos sobre a esgoto, sobre a água, sobre o lixo, enfim, vários assuntos aqui abordados nesse livro. Tem que realmente adquirir o livro e o preço é praticamente, gente, hoje em dia o preço de um livro é praticamente simbólico pelo trabalho que dá para ser desenvolvido, pelo tempo gasto e pelo dinheiro gasto também. Então, R$30, são 3 cervejas, né? Praticamente que a pessoa deixa de tomar para investir em algo que vai trazer muito conhecimento. Principalmente para aquelas pessoas que só ouvem falar por alto sobre o assunto Copasa, que é um assunto que na campanha eleitoral, por exemplo, foi depois das enchentes, talvez. Aliás, o prefeito usou muito o assunto enchente. Mas os demais candidatos praticamente só falavam de Copasa. Praticamente foi o assunto mais abordado nas campanhas, foi a Copasa. Então, para você realmente saber tudo a respeito, adquira esse livro, vale a pena.
Já dei uma olhada, estou lendo aqui esse livro, e pelo que eu li, tem muita coisa aqui que eu nem imaginava, e outras pessoas aqui, ó, dizendo que tem uma pessoa, eu esqueci o nome aqui, passou o comentário, dizendo que quanto mais eu fico sabendo do assunto, mais eu fico indignado. Não deu para... É a Lourdes Souza Paiva. Quanto mais eu fico sabendo a respeito, mais indignado eu fico. E é para ficar mesmo. E a gente tem que saber para a gente ficar indignado mesmo, né? Porque senão passa batido. Ô, Cláudio, muito obrigado, cara, pela sua presença. Esse aqui é meu? Esse é seu, tá. Esse é seu. Muito obrigado pela presença, pelas explicações e pelo trabalho feito aqui também, pela pesquisa e por tudo que você colocou aqui nesse trabalho. Parabéns. Fica à vontade aí, se tiver alguma colocação final, pode passar aqui aos nossos telespectadores. É agradecer a oportunidade, agradecer o carinho de vocês. Eu fiz o contato com o Gersinho antes da eleição, queria vir antes da eleição, né? Mas o livro está pronto desde outubro. Mas depois eu falei, eu não vou conseguir concorrer, ninguém vai me dar atenção para o livro, porque o tema estava pegando... Mas teria sido bom até abordar esse assunto com a paz antes da eleição. Mas o tema estava pegando fogo, a preocupação das pessoas era a volta, era a eleição. Então eu falei, eu não vou... E o meu tempo também é pouco, né? Porque eu também trabalho fora. Eu saio segundo, volto sexta e só estou aqui no fim de semana. Então eu também achei que eu também não estava com um bom tempo. Mas agora eu preciso mostrar o serviço que está pronto, o trabalho, né? E também, e isso também, recuperar o investimento. Sim. Também, né? Então eu preciso vender de fato o livro. E aí eu quero pedir, dá uma olhada mesmo, acho que vai ser bastante... Não é uma leitura difícil, porque ela está a partir da compreensão de usuário do serviço mesmo. Não é, apesar dele ter trabalhos técnicos, a gente pega os trabalhos técnicos e traduz ele bem para mais popular. Mais popular. A ideia é essa mesmo. Então não é uma questão difícil. É um livro que você vai ter que ler do início ao fim, porque ele não está dividindo em capítulos. Você pega o assunto e vai trabalhando ele, né? vai desmembrando ele. A gente passa até para essa discussão dos loteamentos, né, que é um tema muito polêmico também. Que acontece em Ubá. Então, está nas bancas, então, o meu contato está lá, quem quiser, eu agradeço vocês mais uma vez, parabenizo e me coloco à disposição, né, para conversar com outras pessoas depois. Isso que o Washington falou do controle social, que tendo pessoas disponíveis a fazer, a gente tem disponibilidade para fazer, para conversar sobre isso. Claro que é muito difícil juntar pessoas e achar um caminho, né? Mas o livro pode ser um ponto de partida. Se for também, ele não foi feito com essa finalidade. Foi feito para registrar esse momento da nossa história que ele é importante. Mas ele também, se ele servir como referência para um grupo algum movimento, para algum movimento de controle social, cumpriu ainda mais a sua função. Então, muito obrigado e tá aí nas livrarias e qualquer dia também eu vou colocar uma banquinha por aí para a gente estar oferecendo, disponibilizando. Muito obrigado. Muito obrigado, Cláudio. Prazer recebê-lo aqui. Volte mais vezes, sempre que tiver um assunto importante.